E o Ministério Público de São Paulo intimou André Sanches a prestar esclarecimentos. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta sobre essa história envolvendo o ex-presidente do Corinthians e fala também da crise no São Paulo. Carlos Belmonte pediu ou não demissão? Vou falar também sobre o Flamengo, que quase quadruplicou suas receitas nos últimos 10 anos. E Gabigol pode trocar o Cruzeiro pelo Atlético ou não? Ouvi dirigentes dos dois clubes e trago todas as posições. Para completar, essa história de que Facundo Torres não agrada e pode deixar o Palmeiras tem algum fundo de verdade? Tem novidade importante também sobre o Vasco e aquela questão envolvendo a venda do potencial construtivo de São Januário. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça para todos vocês. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes do giro de notícias, deixa eu só contar sobre o palpitão do Nicola, minhas sugestões para terça-feira, todas na Liga dos Campeões. Acho que o Real Madrid vence o Cairate, acho que o Chelsea vence o Benfica, acho que a Inter de Milão bate o Slavia Praga e para completar, tenho muita esperança de que o Bayern de Munique vença o Pafos. Se esses 4 resultados bem comuns acontecerem, a gente consegue uma odd de 2,74 para pegar esse bilhete pronto, exatamente com os jogos que eu citei, sem ter trabalho nenhum. É só você clicar no link que está no comentário fixo, você faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente já fica liberado para fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que inaugurou nessa segunda-feira os novos quartos do CT lá Rei Pelé. O Santos treina no CT Rei Pelé e tem um hotel que hospeda os jogadores. As condições dos quartos muito ruins, alguns dos quartos inclusive com mofos. Houve um investimento de 3 milhões e 300 mil reais para toda essa reforma. Importante contar que o Santos conseguiu parcerias e não gastou nem sequer um centavo para ter um centro de treinamento, um hotel dentro do CT completamente renovado. Só para completar em relação ao Santos, registrar que Marcelo Teixeira foi perguntado sobre a renovação do contrato do Neymar e respondeu: é precoce falar em renovação. O que nos preocupa hoje é a recuperação plena dele para o jogo o mais rápido possível. Quero contar também que Douglas, ex-meia atacante de Grêmio, Corinthians, entre outros, virou foragido da polícia ou da justiça. É que a Polícia Civil, lá do Rio Grande do Sul, decretou sua prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida é de 137 mil reais e a polícia não tem conseguido encontrá-lo. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que avançou, mas ainda não conseguiu assinar aquele acordo para a venda do potencial construtivo de São Januário, que vai garantir 500 milhões de reais, grana super importante para a reforma do estádio. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial o termo de transferência do potencial construtivo do estádio. Mas essa etapa é fundamental para que o clube possa fechar o negócio de 500 milhões, mas ainda não houve assinatura desse documento. O Vasco até se comunicou através das redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, o que foi publicado recentemente no Diário Oficial são as minutas do termo, etapa importante, mas ainda preliminar. O documento ainda não foi oficialmente expedido pela Prefeitura. Traduzindo tudo isso para você, vai haver necessidade de mais alguns dias para que essa burocracia seja cumprida e o Vasco possa fechar o acordo que garante 500 milhões de reais, grana exclusiva para a reforma de São Januário. A ideia é ter um estádio com capacidade maior, extremamente moderno e mais adaptado à realidade do futebol brasileiro. Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir a informação de que Facundo Torres, atacante comprado por 73 milhões de reais, não agrada e pode ser negociado em 2026. Essa informação foi publicada pelo pessoal do Bola VIP. Entrei em contato com uma fonte palmeirense que admite que esperava um rendimento um pouco melhor do atacante uruguaio, mas não existe nenhuma chance por hora de negociar o atleta. Abel Ferreira e sua comissão técnica estão convencidos de que o Facundo ainda vai conseguir explodir e usam o exemplo do Flaco Lopes, que foi contratado por 50 milhões de reais e demorou um tempão para conseguir engrenar. Vitor Roque também viveu algo parecido, embora com reação mais rápida. O Facundo nessa primeira temporada com a camisa alviverde soma 52 jogos, 8 gols e 5 assistências. Nas últimas 5 partidas, ele foi titular em 2 e reserva em outras 3. Investimento pesado junto ao Orlando City, 73 milhões de reais,
Imagina-se que, especialmente na temporada de 2026, completamente ambientado ao futebol brasileiro, algo que ele nunca havia vivenciado, Facundo Torres tenha um papel de protagonista no elenco alviverde. O Palmeiras não pretende fazer mais mexidas no seu elenco para o próximo ano. A interpretação é de que já foram negociados vários atletas, Caixa engordou e a ideia é mexer bem especificamente em uma ou outra posição que entenda-se como carente por conta do Abel. Se o Abel identificar a necessidade da contratação de um jogador X, ele vai ser contratado. Em relação às saídas de atletas, somente com propostas muito acima da realidade. Quero repercutir agora uma informação do jornal Dia dessa segunda-feira, dando conta de que Gabigol pode trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro. Fui atrás de novidades sobre o tema para contar para vocês que diretorias dos dois clubes asseguram não haver nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com um dirigente cruzeirense que afirmou, abre aspas, isso é muito falta de assunto, chance nenhuma de levarmos essa ideia adiante. Perguntei também para uma pessoa do departamento de futebol do Atlético se existia algum movimento para que o Gabigol fosse contratado. A resposta, chance zero. Só para lembrar que o Gabigol tem contrato longo com o Cruzeiro, mas já prometeu ou pediu uma conversa com os dirigentes cruzeirenses para o fim dessa temporada. Ele anda incomodado com a falta de minutos. Até por isso, dá para imaginar que o Gabigol não fique no Cruzeiro em 2026. Mas cogitar que ele possa trocar o Cruzeiro pelo Atlético é algo meio inimaginável mesmo. Não seria inteligente da parte do Cruzeiro correr o risco de liberar o atleta para o grande rival e ver o Gabigol arrebentar. O Gabigol não joga hoje no Cruzeiro porque o técnico, Leonardo Jardim, que consegue ótimos resultados, entende que ele, Caio Jorge e Matheus Pereira tornariam um Cruzeiro muito prejudicado no aspecto sem bola. Seriam 3 jogadores com pouca capacidade de marcação. Esse é o grande ponto que envolve o Gabigol. E até acho que ele sai, mas com chances maiores de atuar em outro clube do exterior ou fora de Minas Gerais. Quero falar agora sobre o Flamengo, que quase quadruplicou suas receitas em apenas 10 anos. Vamos voltar para o ano de 2014, quando o Fla termina a temporada com uma arrecadação de 347 milhões de reais. No ano de 2024, 10 anos depois, foram 1 bilhão e 300 milhões de reais. E essa escalada de cada vez mais dinheiro vai ganhar ainda números superiores em 2025. A expectativa, por conta do contrato com a Betano, da participação na Copa do Mundo de Clubes e o desempenho nos campeonatos disputados ao longo do ano, é de que o Flamengo termine em 2025 com uma arrecadação próxima a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Flamengo que vem escalando cada vez mais essa grana. É o único clube no Brasil e na América do Sul que nos últimos 4 anos conseguiu ter receitas superiores a 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 80 milhões em 2021, 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2022, 1 bilhão e 370 milhões de reais em 2023, 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2024. Só para arrematar sobre esse tema finanças e Flamengo, registrar que em 2012 o Flamengo havia faturado 212 milhões de reais. O que eu quero dizer com esse número? Somente com o contrato de patrocínio com a Betano, 268 milhões de reais. O Flamengo de 2025 arrecada mais do que todo o clube na temporada de 2012. Aquela reconstrução feita por Eduardo Bandeira de Melo e sua turma modificou de maneira radical o que é o Flamengo hoje, a grande potência financeira do país e da América do Sul. Hora de falar sobre a crise no São Paulo. Tricolor perdeu para o Ceará dentro de casa 1-0 na noite dessa segunda-feira no Morumbi. São Paulo nunca havia sido derrotado como mandante para o Ceará em Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, somente uma vitória contra o Botafogo 1-0. E esse jogo foi o único em que o São Paulo conseguiu marcar gols nas últimas 6 partidas. Dineno fez o único gol do São Paulo em 6 jogos. Diante dessa falta de resultados e a eliminação na Libertadores da América, a crise se instalou no Morumbi. Depois da partida, muita demora para que o Hernan Crespo fosse dar a entrevista. Teve até gente cogitando que o Crespo poderia ser demitido, isso está completamente descartado. Nesse momento, quem corre de fato o risco é Carlos Belmonte. Alguns jornalistas chegaram a cravar que o Belmonte havia pedido demissão. Belmonte, na madrugada de segunda para terça-feira, assegurou que não fez esse movimento e que a hora que fizer vai comunicar primeiro o Júlio Casares. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Casares para perguntar se houve qualquer movimento do Belmonte e até amanhã dessa terça-feira nenhuma movimentação do Belmonte em relação a esse pedido de demissão.
Só para completar, registrar também protesto feito pela principal torcida uniformizada do São Paulo antes do jogo, a Independente, que levou caixões, 2, à frente do estádio, um deles do Carlos Belmonte. A pressão é enorme para que o diretor de futebol seja demitido. Quero falar agora sobre o Corinthians. O Ministério Público de São Paulo intimou o André Sanches a prestar depoimento. Ele vai na condição de investigado na próxima quinta-feira. Esse depoimento vai acontecer através de uma videoconferência. Tudo porque o Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade das faturas que indicam gastos pessoais em cartões de crédito corporativos do Corinthians durante a passagem do dirigente com o presidente. Ele esteve pela última vez à frente do Corinthians entre 2018 e 2020. Há uma pressão muito grande, especialmente externa, para que André Sanches seja condenado e nunca mais tenha capacidade ou possibilidade de atuar na vida política alvinegra. Tenho conversado com o Andrés e ele assegura que vai se distanciar de vez e não pretende mais participar de qualquer coisa relacionada ao Corinthians. Vamos ver se durante o tempo isso de fato avança. André Sanches e Duílio Monteiro Alves têm problemas com cartões corporativos por causa de gastos feitos por eles para coisas pessoais. Por exemplo, o André Sanches gastou cerca de R$6 mil numa noite, num Réveillon, enquanto presidente, usando cartão corporativo. Ele admitiu ter usado, mas disse ter se confundido na utilização do cartão. Em vez de usar o cartão pessoal, acabou usando o cartão corporativo. Apesar de ter devolvido o dinheiro, a pressão é enorme para que o André seja expulso. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa a respeito? Só para completar em relação ao Corinthians, contar que André Ramalho sofreu um estiramento muscular no músculo adutor da coxa direita, e essa lesão se deu em uma atividade complementar, não orientada por gente do Corinthians. Já Miguel Moscardo, irmão do Gabriel Moscardo, fez seu primeiro treino com o time profissional nessa segunda-feira, atacante de apenas 15 anos de idade. E o Miguel Moscardo é super badalado porque já soma 41 gols na atual temporada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!